Atos 5, a partir do versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-os no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo ele isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. E disseram-lhe: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou a um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho, ou esta obra, é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez nós nos encontramos aqui reunidos como igreja do Senhor para te louvar e te adorar e também para aprender da tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que a tua palavra ela é viva e eficaz. Nós sabemos que a tua palavra ela é a base do fundamento da nossa fé. E nós sabemos, ó Deus, que nós precisamos ser instruídos, ensinados a respeito da tua palavra. Portanto, nesse momento eu peço a ação do teu Santo Espírito na vida de todos os presentes aqui, especialmente dos professores que irão ministrá-las. Que o Senhor possa sim usá-los, ó Pai, como instrumento vivo em tuas mãos, e que nós possamos ser edificados pelo poder da tua palavra. Que o Senhor possa edificar a tua igreja também com o ensino da tua palavra. Em nome de Jesus é que nós te oramos e agradecemos. Amém. Então, os jovens vão se direcionar para o salão anexo. Passo aqui a palavra para o professor Rivânio, o irmão Rivânio. Ele vai estar ministrando aí a lição para os adultos. E que Deus assim abençoe a cada um. Se os adultos quiserem vir mais para frente, pode vir. Fica até melhor, o professor Rivante se sente mais...
Bom dia, meus irmãos, bom dia a todo mundo. Nós hoje vamos para a lição 4, Abraão, nós vamos basear essa lição de hoje no capítulo 4 de Romanos. Por essa razão, antes da gente começar, eu quero pedir que os irmãos abram tanto a sua revista, como também a sua Bíblia. Deixe a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 4, tá bom? Primeiramente eu quero orar ao Senhor, e nessa oração dar graças a Ele por essa grande bênção que Ele está nos dando, Você dá aula para uma tela é uma coisa, mas olhar para os irmãos aqui é outra coisa completamente diferente. Isso nos anima muito, muito mesmo, graças a Deus. Vamos orar novamente? Senhor, nós queremos te agradecer, te dar graças por tua grande misericórdia derramada sobre as nossas vidas. A misericórdia de nos preservar, de nos proteger desse vírus. A misericórdia de nos dar as condições de estar aqui. A misericórdia de fazer com que nós agora temos essa grande oportunidade de estudar a tua palavra. Ó Deus, a misericórdia do perdão dos nossos pecados. Ó Deus, cada um de nós, e eu que aqui estou falando contigo, Senhor, sabemos o quanto nós somos pecadores, o quanto somos falhos, fracos. E mesmo assim o teu amor tem superabundado sobre a nossa fraqueza, sobre o nosso pecado, nos dando a condição, Senhor, de estarmos aqui. E assim queremos te pedir que o Senhor continue conosco, sabendo, Deus, que aqui estamos, não por nossos méritos, não por nossas condições, não por nada ou alguma coisa que possamos ou queiramos fazer, mas pelas muitas e ricas misericórdias alcançadas e distribuídas por Jesus lá na cruz. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento. Que teu Espírito Santo, que abençoa os teus servos no passado, iluminando para escrever, ó Deus, a tua palavra, que possa também agora iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para compreendermos a tua palavra. E que essa manhã possamos ser e ter edificação em nossas vidas, que possamos não só aprender, não só ter um conhecimento intelectual, mas que esse conhecimento intelectual também toque as nossas vidas, os nossos corações, que possamos aprender, que possamos, ó Deus, ter um aumento de nossa comunhão contigo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Beleza. Abraão alcançado pela justificação. Beleza. Meus irmãos, essa lição de hoje é interessante, certo? Eu não sei se todos os irmãos têm acompanhado as aulas que a gente, porque de certa forma até ficou fragmentado, porque a primeira aula foi pelo YouTube, depois foi aqui, depois foi o YouTube de novo. Mas assim, irmãos, é importante saber algumas coisas. Primeiramente, o livro, a carta de Romanos, para muita gente, é o livro mais importante da Bíblia, Para a maioria dos teólogos, é o livro mais importante da Bíblia, porque é o livro que contém toda a nossa base de justificação. O livro de Romanos é um tratado de justiça. O apóstolo Paulo escreve, no livro de Romanos, o tratado de justificação, que a forma como Deus justifica o homem e lhe concede salvação. É o livro de Romanos, certo? Como a gente viu, o livro de Romanos, a carta de Romanos é fruto de quê? É fruto da preocupação de Paulo com uma igreja que crescia muito, e que ele não conhecia. A igreja em Romanos não foi uma igreja criada, vamos dizer assim, não foi uma igreja edificada pelo apóstolo Paulo,
Tudo indica que a igreja de Romano, ela surgiu a partir de judeus, né, que tiveram a experiência do Pentecostes, certo? E aí eu vou ter que voltar muito no tempo, mas assim, só para resumidamente, os irmãos quando leem Atos, ele lê o dia de Pentecostes, né? No dia de Pentecostes, ou seja, nas festas judaicas, todos os judeus, de onde eles estiverem, eles vão para Jerusalém participar da festa. E no Pentecostes, né, tinha gente de todos os lugares, inclusive de Roma. Então esses judeus que foram abençoados em Pentecostes, que se converteram a Jesus, eles voltaram para Roma e lá constituíram a igreja de Roma, certo? O apóstolo Paulo ficou sabendo daquela igreja e como aquela igreja passou a ter um protagonismo. E aí, quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é essa bênção de Deus que foi usado por Deus para edificar a igreja de Deus. Então Deus usou o apóstolo Paulo para escrever uma carta que instruía e edificava aquela igreja, certo? Haja vista que aquela igreja inicialmente construída por judeus, certo? Mas que ao longo do tempo ela foi o quê? Foi entrando gentios na igreja, certo? Então vamos lembrar que judeu, Velho Testamento, né? E gentio, o não judeu. Inicialmente, dentro da história da igreja, começou a ter problemas. Inicialmente, esse gentio era salvo, né? Depois isso foi demonstrado pelo próprio Deus, por exemplo, a figura de Pedro, quando Deus falou com Pedro lá em Atos, que não amaldiçoaria aquilo que Deus abençoaria, né? Que era em relação aos gentios. Depois vai ter o caso em relação ao cumprimento da lei, né, onde os judeus queriam impor, por exemplo, sábado, queriam impor a circuncisão e outras regras judaicas para a igreja, né? E Paulo vai trabalhando tudo isso, certo? Então o que acontece? Quando Paulo, inicialmente no capítulo 1, ele se apresenta e apresenta a igreja, né? Do capítulo 2 ao capítulo 3, ele vai falar sobre a justificação, certo? Os irmãos que quiserem ver isso, né? A nossa lição passada foi praticamente só sobre isso, justificação. Resumidamente, na nossa visão humana, a gente tem a visão de justificação, né, como uma pessoa consegue por si mesmo provar que é justa, né? Mas quando você vai estudar, você tem aqui uma advogada, vai me ajudar até nisso, se for preciso, que nenhuma pessoa, até na vida humana em si, ela não é autojustificada. Ela tem que passar pelo júri, né? Ela vai ter que passar por todo um processo, e depois daquele processo é que ela é justificada, né? Voltando aqui para a história, no capítulo 3 principalmente, Paulo fala sobre essa justificação, e ele coloca o quê? Não tem pessoa justa, tem pessoa justificada. Nenhuma pessoa, até ele diz lá no capítulo 3, verso 10, não há um justo. Então nenhum ser humano é justo e nem tem a capacidade de se auto-justificar diante de Deus. E aí, então é o próprio Deus quem justifica a pessoa mediante a fé em Jesus. E aí vem a justificação pela fé, sabe? Então é nessa direção, o capítulo 3 trabalha tudo isso. Beleza. Aí se os irmãos entenderem até aí dá para a gente entrar agora no capítulo 4, né? Porque a lição ela sai nessa renda. O livro de Romanos, estou falando só o livro, ó, a carta ao Romano, ele segue nessa direção. E agora vai falar de Abraão. Por quê? Porque duas coisas. Dentro da igreja de Roma havia judeus. 2, a lei foi anulada. 3, as pessoas não seriam justificadas por obras. Entendido? E aí vocês vão entender agora por que Paulo usa o exemplo de Abraão. Porque no Velho Testamento, a figura emblemática de justificação pela fé, quem é ele? Abraão. Entendido? Então, se olha para o Velho Testamento, você vai dizer: Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Você vê, já lá no Velho Testamento, você já vê já a palavra imputado, ou seja, de fora para dentro. Deus justificou Abraão e foi pela fé.
Então o apóstolo Paulo vai pegar e usar o personagem Abraão para mostrar para a igreja de Roma, tanto para gentios quanto para judeus, e para a igreja ao longo do tempo, que a salvação não é pelas obras, mas sim pela fé. E que, inclusive, as pessoas que viveram antes de Jesus também foram justificadas pela fé. E essa fé era uma fé em Jesus. Agora, nosso ponto. Os judeus que viveram antes de Jesus, tiveram fé em Jesus, é esse ponto também. Sim. Certo? Leia todo o Velho Testamento e você vai perceber que todo o Velho Testamento, né, desde o pecado adâmico, e quando Deus restabelece a vida de Adão e Eva, né, e quando diz, da tua descendência virá aquele que pisará a cabeça da serpente, desde a promessa lá, né, até Malaquias, tudo ali apontava para quem? Para Jesus. Então, todas as pessoas do Velho Testamento que foram fiéis ao Senhor e que compreenderam essa promessa, elas foram salvas pela fé no vindouro, ou seja, no Messias que viria. Entendido? Veja, a salvação sempre vai ser pela fé. Então, como muita gente lê o Velho Testamento e associa a fé pelas obras, a salvação pelas obras, mas todas as obras do Velho Testamento, a lei, elas eram protótipo, elas eram símbolo, elas eram né, aquilo que apontava para Jesus. Então a salvação sempre foi nessa direção, a fé e a fé em Jesus. Meus irmãos, até aí, essa é a nossa introdução. Deu para todo mundo entender? Alguma pergunta? Show. É entender. O Velho Testamento apontava para Jesus. A gente tem a salvação, é fé. Só teve a fé mais fácil e que não foi compreendida rapidamente foi dos apóstolos depois dos discípulos que viveram 3 anos com Jesus. É esse lapso de tempo de pessoas que viveram pessoalmente com Jesus. Depois disso, tanto antes quanto depois, a fé em Jesus é a fé acreditar. Não viu ele fisicamente, vê ele espiritualmente. Então, enquanto que os judeus esperavam o Messias para resgatá-los, nós esperamos o Messias para nos levar de volta, né? Quando eu digo levar de volta, é entender que Deus nos criou para a eternidade e não para esse aqui. E a segunda vinda de Cristo aponta para a eternidade. Beleza. O nosso tempo não dá para falar tudo aqui, mas, por exemplo, irmãos, quem quiser depois em casa, veja lá a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 2, versos do 25 a 35, que vai falar a história de Simeão, né? Essa história de Simeão, ela exemplifica muito bem o que eu falei até agora, certo? A história do cântico de Simeão, e como o canto dele era um homem já idoso que esperava a promessa, e quando ele viu Maria, viu Jesus a criança, ele fez um canto agradecendo, dizendo: agora eu posso morrer, porque agora eu vi a promessa. Então essa história de Simeão, ela exemplifica muito bem o que eu disse até agora. Todos os judeus do Velho Testamento que foram salvos, eles foram salvos na promessa da vinda de
Jesus. Então, o Simão pode ver esse texto em casa se quiser. Esse texto não está na lição, foi quando eu estava estudando, eu fico lendo, aí fico vendo aqui que está faltando alguma coisa, aí fui acrescentando. Então, esse texto, ele exemplifica muito bem isso. Se você quiser fazer isso em casa, pode ver, certo? E aí, entendendo isso, entender que a salvação, ou seja, a vida eterna é pela justificação. E a gente vai ler agora o capítulo 4, e o capítulo 4 vai mostrar agora que a história de quem? De Abraão, que vai ser uma história que vai ajudar tanto para edificar os judeus da igreja de Roma, como os judeus de toda a igreja, como também os gentios e nós hoje. Vai edificar-nos em relação ao seguinte: a salvação é pela fé. E Abraão é exemplo disso. Ele foi salvo não pelas obras, mas sim pela fé. Certo? Então, nessa direção aí. Beleza. Seguindo a nossa fala aqui, a gente vai para o primeiro ponto da revista, que diz o seguinte: as obras não são instrumento para justificação. As obras não são instrumentos para justificação. A gente vai ler agora um pouco do capítulo 4. Vou começar, certo? Vendo isso aí no capítulo 4. Tá certo? Então vejamos, irmãos, o capítulo 4 fala de a justificação de Abraão pela fé. Eu vou tentar discutir com vocês agora do verso 1 ao verso 8. Vejamos. Quem, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Irmãos, duas coisas para a gente pensar aqui. Abraão, ele é tido como o pai dos que têm a fé, certo? Os judeus o têm como pai, e aí se vai estudar a própria história hebraica, Abraão está entre os patriarcas dos judeus, hebreus e israelitas. Mas não fica só por aí. Por exemplo, você pega hoje os árabes ou os muçulmanos, todo aquele povo do Oriente Médio, que também são povos semitas, também tem Abraão como pai da fé. Entendido? E por consequência também, nós somos filhos de Abraão, filho pela fé. Porque quando a gente do Velho Testamento, quem é o exemplo? Quem foi o homem levantado por Deus para que, ele vai dizer assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão. Então Abraão é o homem que é o pai dos que têm a fé. Beleza? Aí Paulo vai colocar o seguinte aqui, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ele faz uma pergunta, ou seja, aqui ele começa a desenrolar o seguinte: o que nosso pai Abraão ganhou segundo a carne? Ou seja, o que Abraão ganhou de justificação pelas suas próprias leis? Abraão, pelos seus próprios atos, pelo cumprimento da lei, pelo que ele fez, alcançou a salvação ou foi pela fé? Entendeu? Paulo começa fazendo esse questionamento para a igreja de Roma. Porque se Abraão foi justificado, aí agora ele vai responder a pergunta, tá bom? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Aí vamos entender aqui. A obra, ela glorifica um homem e desonra a Deus. Então, se nós somos justificados pelas obras, né? A gente pode se gloriar. A obra é uma glória humana, mas não glorifica a Deus. E nessa relação agora, vamos entender uma coisa que eu expliquei domingo. Agora nós estamos falando aqui de uma justificação, uma relação entre um humano e divino. Nessa relação, o humano não tem condição alguma de se justificar-se. Então Paulo vai dizer o seguinte: se Abraão for justificado segundo as obras dele, ele pode se glorificar por si mesmo, não diante de Deus, porque o homem não pode se auto-justificar. Aí ele continua: porque diz a Escritura. Aí agora ele vai usar a base bíblica do Velho Testamento, né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, certo? Aí o irmão pode, por exemplo, ver aí Gênesis 15, 16, que é o texto
O que Paulo disse? Abraão foi justificado pela fé em Deus, não pelas obras dele. Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras dele, né? E aí onde ele vai mostrar isso? Ele vai mostrar no Velho Testamento. Perceba, irmãos, que uma chave para compreender o Novo é perceber que no Novo Testamento, frequentemente, principalmente o apóstolo Paulo, ele vai usar versículos do Velho Testamento para mostrar isso. Aqui ele usa Gênesis 15, 16. Segundo Gênesis, que é a história de Abraão, Abraão não foi justificado pelas obras. Não, ele foi justificado porque teve fé em Deus. Então, a fé lhe deu a condição de Deus lhe imputar justiça. Aí ele continua. Aí veja agora. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Aí Paulo vai colocar o seguinte aqui. Se a salvação for pelas obras, não é um favor de Deus, é uma dívida de Deus, né? E aqui, se for discutir, passando de todinho, aqui é uma grande diferença do cristianismo para as outras religiões. Inclusive, vou falar aqui, né, de um cristianismo atual que fazem ofertas, votos, oferendas para receber o favor de Deus. Não é bíblico, certo? Perceba que Paulo está dizendo o seguinte: ao que trabalha, o salário é o quê? Não é um favor, mas é uma dívida. Então, ou seja, se você trabalha, o salário que você recebe é seu direito. Você recebe pelo aquilo que você fez. Nessa visão da salvação pelas obras, né, é completamente contrário ao que a Bíblia diz, porque se a Bíblia diz que a salvação é pela fé, mediante a graça de Deus, quando você diz que a salvação é pelas obras, você está colocando a salvação em você, e que você pode fazer algo que pode lhe justificar diante de Deus, e também você está desconsiderando o favor de Deus, e pior do que tudo, você está querendo anular o sacrifício de Jesus. O ponto culminante disso é: toda vez que o homem quer se auto-justificar, em outras palavras, ele está anulando o sacrifício de Jesus. Ele está rejeitando o sacrifício de Jesus, como se ele por si só fosse capaz de se auto-justificar. Certo? Aí o verso 5, ele continua, ele contribui com o verso 4, quando ele diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Veja só, aí vai colocar o seguinte: mas o que recebe sem fazer nada, esse tem a fé, esse recebe pela fé, e essa fé lhe é imputada como justiça. Pronto. A palavra trabalho aqui, irmãos, é entender o seguinte: a palavra trabalho não está se referindo à labuta, não está se referindo, né, a sua ação diária para a sobrevivência, né? Mas está se referindo aqui ao que? Aquilo que você quer fazer para se auto-justificar, ou seja, as obras. A palavra trabalho aqui está se referindo às obras, aquilo que o homem faz para se auto-justificar, certo? Tanto no verso 4 quanto no verso 5. E ele está colocando o seguinte: aqui ele coloca o ímpio, todos nós somos pecadores. E aí o pecador, o ímpio, ele é justificado, né, mediante a fé, quando ele reconhece que por si só não tem condição de se justificar, certo? E esse é o ponto interessante, certo? Porque muitas pessoas que se consideram melhores não acabam não sendo salvos. A salvação é um processo de auto-reconhecimento de que é pecador, de arrependimento de que é pecador, aceitar Jesus como Salvador, né? E aí ser salvo. Então, dentro desse processo, tem a questão do reconhecer-se e arrepender-se, certo? Então, muitas vezes a salvação
muitas pessoas não recebem a salvação porque elas não se reconhecem enquanto ímpias, enquanto pecadores, né? E aí tem tanta questão de boas obras, eu faço isso, como se auto-reconhecer como pessoa justa, como pessoa boa. Mas eu sou uma pessoa boa, eu sou isso, sou aquilo. Essas condições atrapalham o homem de reconhecer-se como pecador. Entendido? E aí a religião, ela muitas vezes faz esse mal, porque as pessoas acham que são justificadas por essa razão. Aí o verso 6: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Aqui ele vai usar outro exemplo. Paulo, ele era o espetacular, um grande intelectual, talvez o homem mais intelectual do Novo Testamento. Aí ele vai usar outro texto agora, que está lá, em Salmos 32, 1 a 2. Você vai ver Salmo 32, de 1 a 2, vai dizer o seguinte, verso 7. Verso 7 é repetição do Salmo 32. Diz assim, bem-aventurado significa mais do que feliz. Bem-aventurado é aquele cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Certo? Fechando. O que foi que nós discutimos? A salvação não é pelas obras. Paulo mostrou isso a partir de quem? De dois personagens do Velho Testamento, principalmente Abraão e depois Davi. Mostrou Abraão como pai da fé, e mostrou Davi falando sobre isso, certo? E é interessante, se você ler o Salmo 32, vai dizer que Deus não imputará o pecado. Vejam só, que maravilha. Meus irmãos, todos nós somos pecadores. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui e que está nos acompanhando já pecou hoje. Mas a misericórdia de Deus é tão grande sobre aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, que esse pecado não é a condição de Deus lhe rejeitar. Ele não imputa pecado. E o que é não imputar pecado? Porque nós temos um acusador, Satanás, que fica frequentemente. Leia a história de Jó, você vai ver isso, Olha, ele faz isso, aquele fulano faz isso. E Deus não imputa pecado porque Deus já nos salvou em Cristo. Entendido? Por meio de nossa fé. Que fé? Aceitar o sacrifício de Cristo na cruz como único, não tem outro, e cabal. Jesus disse, está consumado. Amém? Primeiro ponto, irmãos, eu estou sendo rápido porque senão a gente demora muito. Até aí, todo mundo entendeu? Alguma pergunta, alguma colocação? Segundo ponto, se ninguém, certo? Segundo ponto, a fé imputada como justiça a Abraão. Segundo ponto, a fé imputada como justiça a Abraão. Veja, antes de ler o texto, a gente vai ler agora de 9 a 12, certo? Antes de ler o texto, percebeu o seguinte, na Bíblia, a fé, a justificação, ela vem sobre nós, ela parte de Deus para o homem, não do homem para Deus. Entendido? Por isso que você vai ver Paulo falando que Jesus é justo e justificador. Quando você lê Romanos 10, 3:10, vai dizer que não há um justo. Então, desde Adão até o último homem, nenhum é justo. Então, se não tem nenhum justo, nenhum tem a capacidade de se auto-justificar diante de Deus. Então, quem é o justo? Quem foi o justo? Quem será sempre o justo? Jesus. Então, Jesus é o justo. E o fato de Jesus morrer na cruz por nós, ele torna o justificador. Quando a gente aceita Jesus lá na cruz, o justificador, Jesus,
imputa sobre nós justiça e nos justifica. Ok? Aí aqui eu vou usar uma palavra agora, redimir, né? Quem acompanhou a nossa lição domingo, eu falei muito, expliquei essa palavra, porque é uma palavra usada muito por Paulo no capítulo 3, para falar sobre a justificação. Na época de Roma e todo o Velho Testamento havia o que? Os escravos. O escravo é uma pessoa sem status jurídico. O que é isso? Toda pessoa que é cidadã, ela tem, por exemplo, tem documentos que diz quem ela é, né? O registro geral da pessoa, certificado de nascimento, CPF, todo um conjunto de documentos que demonstra quem ela é para a sociedade, quem ela é profissionalmente, quem ela é como indivíduo comercial, tudo. É uma pessoa, né, que tem vontade, que tem interesse, dona de si mesmo, que ninguém pode licenciar o direito de liberdade. É uma pessoa. Quando você pega um escravo, é uma pessoa que perde tudo isso. Ela deixa de ser uma pessoa para ser uma coisa. Deixa de ser uma pessoa com vontade para ser uma pessoa de posse de outra pessoa. E passa a ser uma mercadoria, ela é vendida ou comprada. Era um escravo. Entendido? Um escravo nunca por si só conseguiria a salvação, ou seja, redimir. A remissão de um escravo, ela é imputada de fora, ou seja, alguém comprava-lhe a liberdade. Entendido? Então a remissão de um escravo era quando alguém, por exemplo, Chuchu é um escravo de Franceuda, por exemplo. Entendido? Aí eu queria redimir Chuchu. O que eu faria? Chegar para a Franceuda e dizer: quanto é o preço desse escravo? Aí o que eu faço? Ela diz: tanto. Pois toma o dinheiro, agora ele é meu. E aí tem o seguinte: eu paguei o preço por ele, agora ele é meu escravo. Aí eu, por minha própria vontade, disse: agora você está livre. Isso é remissão. Se você entender o que eu expliquei agora, entender quando Paulo diz que lá em Colossenses 2:13 diz assim: Jesus rasgou o escrito da dívida. Ou seja, Jesus pagou o preço da nossa escravidão do pecado. Jesus nos redimiu. Jesus pagou o preço, certo? E não nos tornou escravo dele, nos deu liberdade. Entendido? Então, isso é a salvação. Isso é a justificação. Deus sobre o homem, não o homem sobre, não vem do homem, mas não vem de vós, como Paulo diz, não vem de vós, é dom de Deus. Ok? Então vamos lá agora, dos versos 9 em diante. Verso 9 em diante. Diz o seguinte: vem, pois, esta bem-aventurada exclusivamente sobre circuncisos ou também sobre incircuncisos? Vem sobre circunciso ou incircunciso? Vamos aqui entender. A circuncisão, aqui de novo, foi algo seguinte: dentro da igreja, tanto em Roma como no Novo Testamento, ocorreu uma discussão entre judaizantes e não judaizantes. Qual era a discussão? Os cristãos que vieram do judaísmo queriam impor sobre os irmãos gentios, a questão de obedecer à lei. Entre isso, a questão da circuncisão. Entendido? E Paulo vai explicar que foi falta de esclarecimento bíblico desses irmãos impor a circuncisão aos irmãos gentios. E aqui ele vai mostrar que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da lei, inclusive pela circuncisão, E a circuncisão nada mais é do que uma demonstração de fidelidade e não algo para se justificar.
Entendido? O que é a circuncisão? Ó, todo judeu, né, foi uma coisa criada, né, e o próprio Abraão passou por isso, né? Vamos começar primeiramente a entender o seguinte. Se os irmãos for perceber o texto aqui, vão lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, você vai perceber o seguinte: os judeus erraram e não estudaram o texto direito. Por quê? A justificação de Abraão foi 14 anos antes da circuncisão. Certo? Se você for ler Gênesis 15, principalmente o verso 16, vai perceber que Abraão, ele vai dizer assim: Abraão creu em Deus e por isso foi justificado, foi numa época, e 14 anos depois foi que ele foi circuncidado. Então uma coisa não tem a ver com a outra, ou seja, o ato de Abraão de fazer aquele ritual não lhe justificou, mas aquele ritual demonstrou quem ele era. Aí você vai entender, por exemplo, Tiago, quando Tiago diz: mostre a sua fé sem obras. Eu mostro as minhas obras com a fé. Então não é o que você faz que lhe justifica, mas o que você faz demonstra quem você é pelas obras, ou seja, né, pelas obras vos conhecereis. Então é nessa direção. E o que era a circuncisão? Todos os judeus com 8 anos de idade eram circuncidados. Havia um corte no prepúcio, né? Meus irmãos, tudo aqui é gente adulta, né? O pênis do judeu, né, ele era cortado porque naquela época havia muitas doenças. Os irmãos já ouviram falar sobre a fimose, né? Então o que acontecia? Muitos judeus tinham problema de fimose, muitos judeus tinham também problemas de saúde naquela época, onde os métodos de higienização não tinha tanta higiene como hoje em dia, né? Então ocorria muitas doenças, e acontecia também que muitos judeus, quando casavam, né, eles acabavam não conseguindo ter nenhum tipo de relacionamento sexual com as esposas por conta disso. Então esse corte, que foi muito usado como algo religioso, foi uma bênção de Deus para evitar doença entre os judeus, certo? E esse corte do prepúcio do pênis foi chamado de circuncisão. E aí esse pequeno corte, quando é feito aos 8 anos de idade, ele não tem dor, quase nem dor, não tem grande sofrimento, e uma semana o menino curado sem nenhum problema, né? E resolvia vários problemas. Então todo judeu, né, com 8 anos de idade, ele passa pela circuncisão. Eis o que aconteceu ao longo do tempo. Esse ato foi tido como um ritual. Já vamos entender, todo o processo de religiosidade cria ritual, e o ritual é meio pesado, porque ele acaba construindo a sua pessoa uma responsabilidade de fazer. Ou seja, se eu faço isso, eu sou salvo. Se eu não faço isso, eu não sou salvo. Então o que pode estar colocando aqui, que muitas vezes os judeus naquela época diziam: a salvação é somente para os circuncisos, ou seja, para os judeus, ou é só para os circuncisos? Paulo vai dizer que não, é para todos. Aí ele vai dizendo: visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão como justiça. Aí você vai entender o que eu já disse. A fé foi imputada a Abraão como justiça, e Abraão foi justificado antes da circuncisão, e Abraão não foi justificado por causa da circuncisão, mas sim por causa da sua fé em Deus. E aí tem: como pois lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Aí vai aqui, você vai lembrar do que eu falei, Gênesis 15. Abraão foi justificado antes da circuncisão, porque foi pela fé, não foi por obras da lei, não foi por... Aí obras da lei, guarda aqui essa expressão, obras da lei significa obedecer à lei do Velho Testamento. E aí nenhuma pessoa tem a capacidade de obedecer plenamente à lei. Se for pela lei, todo mundo está condenado. Aí vai: como pois foi atribuído? Como foi, pois, atribuída? Estando ele já circunciso ou incircunciso? Aí, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Verso 11: recebeu o sinal da circuncisão
como selo de justiça que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes da circuncisão. Vejam só, aqui Paulo vai falar muita coisa, né? É entender. Aqui é muita coisa que Paulo vai falar para nós. Primeira coisa, ele demonstra que a justificação de Abraão não foi porque ele obedeceu a lei, mas porque ele teve fé. A segunda coisa é sinal. Guarda aqui, sinal. Deus, ele é maravilhoso. Quando você lê o Velho Testamento e vê, por exemplo, as festas judaicas, os rituais, o que era aquilo? Era uma forma didática de ensinar. Entendido? Era uma forma didática. Por exemplo, quando você lê sobre as festas dos Pentecostes, a festa de tabernáculo, todas as festas judaicas eram festas, né, onde os judeus se divertiam, mas ele tinha um propósito, que era o seguinte: no momento daquela festa, eu relembro das promessas de Deus para a minha vida. Entendido? Então, todo o Velho Testamento, ele coloca festas, coloca rituais, e a gente tem que entender agora, esse ritual, e aqui tem uma diferença entre o ritual cristão, judeu, da Bíblia, e o ritual de outra religião. Muitas religiões têm ritual no sentido de que aquilo que eu faço me dá uma credibilidade diante de Deus. É o ritual. Os rituais aqui da Bíblia são sinais. Aquilo que eu faço não me dá credibilidade diante de Deus. Pelo contrário. Mas aquilo que eu faço, né, é uma forma de fazer com que eu lembre do que Deus fez por mim. Né? Então, todos os rituais, inclusive a circuncisão, é um processo de prática religiosa que eu na minha vida vou fazendo, e essa prática me faz sempre lembrar do que Deus fez por mim. É um sinal. Nós cristãos temos uma prática religiosa que faz com que nos lembre do que Jesus fez por nós. Quem lembra? Qual é? A ceia. É um sinal. Tem gente que eu não concordo. Eu não sou teólogo, viu, irmãos? Mas assim, eu gosto de estudar. Eu não concordo com a expressão Santa Ceia. Porque quem é santo são as pessoas, não é a ceia. O que é a ceia? É um sinal. Que sinal? Quando você participa da ceia, fazer isso em memória de mim. Você vai lembrar do que Deus fez por você. Então, é um memorial. Assim como a circuncisão, assim como as festas, assim como a lei do Velho Testamento. Era sinal e memorial. Aí, seguindo aqui, a gente vai seguir até o verso 18. Aí, vejam só. Aí, o verso 11 vai dizer que Abraão foi circuncidado fazendo isso. Verso 2, foi o pai. Vejam só. O verso 12 vai dizer que Abraão foi o pai. Interessante, ó. Abraão foi o pai tanto do incircunciso como do circunciso. Ou seja, tanto de judeu quanto de não judeu. Abraão é o pai dos que têm fé. E aqui é um ponto que Paulo está aqui defendendo agora os gentios dentro da igreja. Deus amou o mundo. Beleza? Então, e veja, quando Paulo usa também a figura de Abraão, Paulo fala para os judeus o seguinte, ó, qual foi a promessa de Deus a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Paulo está lembrando aqui que Deus quer abençoar todas as pessoas e não só um povo escolhido, os judeus. Certo? Aí vai, o verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão, ou sua desobediência, coube promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois os que da lei é que são os herdeiros, anula a fé, cancela a promessa. Então, ó, o que Deus
O que Abraão conseguiu diante de Deus foi pela fé. As pessoas que querem conseguir algo pela lei, elas anulam a promessa. Que promessa? Jesus, né? Então, toda pessoa do Velho Testamento está caminhando e apontando para Jesus. Se ela está caminhando e apontando porque ela cumpre a lei, ela está anulando o sacrifício de Jesus. Nós hoje, eu estou caminhando e apontando que eu faço isso. O que eu estou fazendo? Anulando a promessa. Entendido? Então é nessa direção. Eu estou indo em direção à fé da promessa de Jesus. 14. Pois se os da lei, que são os herdeiros, anula a fé, concede a promessa, porque a lei suscita ira, mas não a lei, também não há transgressão. Porque a lei suscita, vamos dizer aqui, transgressão, porque a lei, né, gera ira. Primeiramente, Paulo muitas vezes vai usar também essa expressão, né, o tempo da ignorância. Quem conhece a lei, conhece o que é certo e o que é errado, não é não? Então, quando você faz uma coisa errada mediante a lei, você suscita a ira de Deus, porque você está desobedecendo a lei. E sem lei não há transgressão, porque se você não sabe o que é para fazer, você está sendo inocente, não é isso? Então, seguindo até o 18, esta é a razão porque provém da fé, para que, segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, também existência que não existe. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que fora dito: assim será a sua descendência. Certo? Para fechar aqui, veja, o verso 16 coloca uma duvidazinha, ó. Regime da lei, Velho Testamento; regime da graça, Novo Testamento. Em todo esse período, a justificação foi mediante a fé. Ok? Então, e aí pensar, qual era o objetivo de Paulo nesse texto? Mostrar para os irmãos da igreja de Roma e para os irmãos hoje, que Deus usou Abraão para abençoar todos os povos, não somente os judeus. Entendendo isso, por exemplo, é entender que quando Deus fez a nação de Israel, tinha um propósito. Qual era o propósito de Deus para Israel? Abençoar todas as famílias da terra. Qual é o propósito de Deus para a igreja hoje? Abençoar todas as famílias da terra. Então, nossa fé não é exclusivista, não é só para mim ou para a igreja. Nossa fé é para abençoar todos os povos. Isso aqui era a preocupação de Paulo com a igreja de Roma, porque muitas vezes ocorria casos de judeus quererem ter proeminência, ou dizer assim, ó, aqui é minha. Eu sou privilegiado porque eu sou judeu, você não é judeu. Jesus era judeu, então eu sou mais importante que você. Olha, Jesus era judeu, e como eu sou judeu, e como eu obedeci à lei, então eu sou mais importante que você. E Paulo dizendo isso, não, todos agora são importantes, porque todos agora são uma igreja. Não há judeu, grego, gentil ou bárbaro, circuncisão ou incircuncisão, mas todos são todos em Cristo, todos a igreja. Amém? Segundo ponto, a fé imputada como justiça a Abraão. Alguma pergunta, meus irmãos? Eu acho que eu estou perdido no tempo. Tá, não, eu não marquei. Até que horas, hein? Até 10? Não. Até. Então pronto, beleza. Então dá tempo. A gente tem 20 minutos, beleza.
os dois últimos pontos. Abraão passou num teste da fé. Abraão passou no teste da fé. E aí o verso, eu não vou ler todo o texto porque não dá tempo. Verso 19 e 20. Qual foi o teste da fé de Abraão? Olhe só. Diz assim: e sem enfraquecer a fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, Abraão passou no teste da fé. O que foi que aconteceu com Abraão? Primeiramente, o que é fé? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Isso se encaixa perfeitamente a filho de Abraão. Abraão estava na sua tenda, né? Chegou os anjos de Deus, disse que ele ia ter um filho. Aquilo era impossível para um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos. Entendido? Aqui todo mundo aqui é maduro, sabe que às vezes as pessoas têm uma visão meio errada do casamento, associa casamento ao sexo, né? E, vou dizer, Abraão e Sara, 100 anos e vida que segue. Só que o sexo era praticamente inexistente naquele casal, um velho e uma velha, certo? Ali era o companheirismo. Mas quando Deus chega para ele e fala, o que acontece com Abraão? Ele acredita, né? Abraão, ele tem esperança, ele aceita, ele diz: olha, da tua descendência, né? E como assim, você vai ler o texto, vai dizer aqui, contem as areias. Ou seja, se você for olhar hoje, irmãos, para a descendência de Abraão é quase incontável. Você olha para judeus, você olha para árabes, né, geneticamente falando, em questão de etnia, conte. E você fala da fé. Quem é desse? É possível contar? Então, aquela atitude de fé de Abraão, de aceitar, né, fez isso, nos abençoou. Então Deus separou um casal, para que por meio daquele casal, Sara e Abraão abençoasse todas as pessoas. E aí Abraão, que teve esperança, que aceitou, que abraçou a fé, junto com sua esposa, Deus o abençoou, certo? E aí interessante, Gênesis 18, 14 diz: haveria alguma coisa impossível ao Senhor, né? Abraão teve isso em mente. Há alguma coisa impossível ao nosso Deus? Não. Abraão passou num teste da fé. Abraão passou no teste da prova de fé, certo? Então Abraão passou no teste e deixou prova que tudo é possível para o que crê. Beleza, alguém ia falar. É que nosso tempo é curto, né? Mas assim, meus irmãos, na vida de comunhão com o Senhor nunca faz a coisa mais fácil. Porque a coisa mais fácil, ela diminui a nossa fé. Entendido? Aí está em nós. Abraão recebeu isso como justiça porque ele aceitou isso de Deus. Muitas vezes nós não aceitamos. Deus faz milagre em nossa vida, né? Às vezes a gente passa por uma experiência e a gente quer o mais fácil. Mas o mais fácil não trabalha a nossa fé, não trabalha a nossa personalidade, quem nós somos, e não trabalha nosso relacionamento com Deus para aumentar a nossa fé. Então Deus muitas vezes colocou mais difícil. E aí quando a gente passa nesse estágio, a gente é aprovado. O exemplo de Abraão. Entendido?
É interessante passarmos por isso. Todos nós, como você vê estudando a Bíblia, você vai perceber. Muitas vezes há uma fé muito fácil ensinada, mas essa fé ela não contribui para o nosso crescimento. A fé mais difícil, ela contribui para o nosso crescimento, tanto o nosso crescimento como pessoa, como cristão em si, como também no nosso relacionamento com Deus. A gente passa a ter mais fé, mais confiança em Deus, certo? Não dá para falar sobre isso agora, mas só perceber como é importante esse aspecto da comunhão que a gente constrói com Deus. Então nem sempre o mais fácil é o melhor, porque o mais fácil não contribui. Para finalizar, o alcance da justificação, né? Verso 23 e 24, o alcance da justificação, diz assim, ó: e não somente por causa dele há escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, pois que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. E aqui é o que? Ao alcance da justificação, o que Francisco acabou de dizer. Essa justificação de Abraão, né, ela alcançou nós, o alcance dela. O que Deus falou, e aí entendeu o seguinte agora, né, eu vou até continuar um pouco que eu acabei de falar. Agora você vai perceber não a figura de Abraão. Aqui você vai entender o que é a promessa de Deus. O que Deus promete, ele cumpre. O que foi que Deus prometeu a Abraão? Em ti serão benditos todas as famílias da terra. Então, a justificação que Abraão recebeu, ela tem um alcance universal, porque ela alcançou todas as pessoas que têm fé. Entendido? E aí Paulo termina o texto aqui falando o seguinte: quem foi justificado? Ele vai falar o quê? Vai falar sobre Jesus, ou seja, a vinda, a morte, crucificação, ressurreição e a ascensão. E aí toda essa justificação, Jesus. Então, Abraão, usado aqui por Paulo no capítulo 4 de Romanos, foi o exemplo para aquela igreja, né, e exemplo para nós hoje, que desde o Velho Testamento, a salvação pela fé em Jesus, né? Essa salvação, aqui nós estamos usando que termo? Aqui o termo que a gente está usando aqui não é salvação, mas sim justificação, no sentido de percebemos essa linguagem jurídica. O homem por si só não pode se auto-justificar, mas a justificação vem de Deus para o homem. Essa salvação que a gente recebe é mediante a nossa fé. Finalizando, Paulo repete isso lá em Efésios. Né? Vós sois salvos, né? A salvação é de graça, né? Por meio da fé. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. Então que Deus nos abençoe, né, irmãos? A gente chegou ao nosso tempo, mas deu para a gente terminar a lição. Deus continue nos abençoando. Domingo a gente continua na lição 5, né? Abraço para todo mundo e a palavra está com... né? Obrigado, Deus abençoe. É só para reforçar, irmãos, que à noite nós teremos a celebração da ceia, tá bem? E é isso. Acho que é algo de... Sim, e as primícias também, tá bom? Está um pouco fora da data, mas nós precisamos também que os irmãos tragam os alimentos para a gente abençoar outras famílias, tá bem? Vamos orar para encerrar hoje. A Tatiana pediu para mim ficar na direção do culto hoje, da escola bíblica, mas ela é quem está na frente aí com a irmã Luísa, né? Luísa está na classe aí de risco, né? Na classe de risco, deve estar acompanhando de casa e aí não vai poder vir por enquanto as nossas reuniões presenciais. Vamos ficar em pé para a gente encerrar esse momento. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse banquete espiritual que Tu nos concede essa manhã. Deus eterno, que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, em nossa mente, na nossa alma e no nosso espírito de uma forma extraordinária, trazendo assim, ó Deus, a presença do Senhor aos nossos corações. Esse dia nós possamos dedicar totalmente ao Senhor as nossas vidas, não só esse dia, mas todos os dias da nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, que hoje à noite a Tua igreja possa novamente estar reunida
em Teu nome para Te adorar, e que a manifestação do Teu poder e do Teu Espírito seja presente em nossos corações, trazendo assim, ó Pai amado, em nossos corações o reconhecimento do Teu senhorio, do Teu poder sobre as nossas vidas e sobre as nações. E que nós possamos, ó Deus, nos render a cada dia aos Teus pés, buscando sempre nos arrepender, ó Pai amado, dos nossos pecados, confessando diante do Senhor e desfrutando de um relacionamento de intimidade contigo. Nós Te oramos e pedimos a Tua bênção toda especial para os irmãos que estão aqui presentes e para aqueles que estão nos acompanhando na transmissão. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.